Meus amados, abra sua Bíblia lá em Tito 3, nós vamos ler os versículos de 4 a 8. Tito 3, de 4 a 8. Lerei os pares e peço que a igreja leia os versículos ímpares. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Até aí. Pai de amor, tua palavra foi lida, mais uma vez rogamos que o Senhor venha falar conosco, venha encher nosso coração com a tua verdade, com o teu cuidado, com a tua paz. Ó Deus, que a verdade da salvação venha estar arraigada no nosso coração, venha estar, ó Deus, alicerçado, ó Pai, não apenas nos conceitos, mas na verdade clara, viva, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Meus amados, nós tivemos já duas abordagens sobre o texto de Tito, sobre o livro de Tito. Tive uma abordagem trazendo a primeira mensagem. O reverendo Jonas trouxe a semana passada também o capítulo 2. Eu abordei o capítulo 1, hoje vamos abordar o capítulo 3. E eu quero aqui já iniciar com uma pergunta, né? Porque o texto já vai responder, e eu tenho certeza que você já viu isso no texto bíblico que foi lido. As boas obras podem nos salvar? As boas obras podem nos salvar? Os presbiterianos raízes já chega a dar aquele arrepio, né? Não, de jeito nenhum, forma nenhuma, as boas obras não nos salvam. E se você respondeu assim, sim, claro que não salva as boas obras. A resposta é não, elas não nos salvam. Mas, contudo, as boas obras, elas têm o seu lugar. Contudo, as boas obras é o fruto inevitável daqueles que foram transformados pela maravilhosa graça de Deus. Se você fala assim, eu não preciso ter boas obras. Opa, calma aí. Espera um pouquinho então, calma. Por que você não precisa ter boas obras se você foi transformado pela graça e pelo poder do Espírito Santo? Se aquele homem velho já não vive mais, nasceu de novo, é uma nova criatura. Continua tendo as mesmas práticas do passado, a mesma forma de viver do passado. Como isso pode? Não pode, porque aqueles que nasceram novamente, esses são filhos do Senhor, eles não são salvos pelas boas obras, nossas boas obras, mas pela boa obra perfeita e maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas quando nós nascemos novamente, quando nós temos essa transformação em nosso coração, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que não trabalha agora trabalha para poder sustentar e ajudar o necessitado. Há uma transformação na vida. E, introduzindo a nossa mensagem,
O livro de Tito, como nós já vimos, foi escrito por Paulo, uma recomendação pastoral ao jovem Tito, servo fiel que está trabalhando na implantação da igreja lá em Creta. E aí, se você for chamado de cretense, você já sabe que não é uma boa questão não, né? Seu cretense, obras de Creta, já sabe que é uma coisa muito ruim, perniciosa, danosa, né? É uma atitude muito ruim. Não devemos ser assim. Esses lá de Creta tinham a ação perniciosa, uma ação corrompida, como nós vimos lá em Tito 1, 2. Hoje nós vamos ver esse capítulo 3, onde Paulo faz uma exortação à doutrina da salvação com a prática das boas obras, não desvinculada às boas obras, mas sim uma vida que exerce as boas obras. Nós não temos uma fé barata, nós não temos uma graça barata, pelo contrário, nós temos uma graça maravilhosa que veio através de nós com um preço altíssimo. Quando nós estamos no cristianismo, quando nós conhecemos a graça de Deus e não trabalhamos com aquilo que o Senhor Deus nos dá de melhor para a nossa vida, exercendo a nossa fé, tendo boas obras para glorificar o nome do Senhor, estamos vivendo como uma graça barata, desconectada daquilo que Deus nos deu. Mas nós não vamos pagar pelo preço, não. Nós não conhecemos o real valor, o real preço daquele sacrifício por nós. Mas aqui vamos observar que, se olharmos a salvação e as boas obras, devemos ressaltar alguns pontos. Somos salvos pela graça e capacitados a viver uma vida frutífera. Sim, uma vida com frutos que glorificam o nome do Senhor. Não é aquele fruto para dizer: olha como que eu sou bom, está vendo? Eu que toco o violão melhor que todo mundo. É eu que canto melhor que todo mundo. É eu que rejo o coral melhor que todo mundo, né? Não é assim, não pode ser assim. É apenas exemplos, tá, irmão? Esses que fazem, por favor, esses não fazem assim, tenho certeza disso e você sabe disso. Meus queridos, mas não é para a nossa exaltação, mas é para a exaltação do nosso Salvador. Sim, nós temos um compromisso. Não podemos negar que a salvação vem do Senhor nosso Deus e é fato que vem completamente dele para as nossas vidas, e nós não temos nenhuma ação, nenhum centavo, nenhum milésimo de centavo para pagar sobre ela. Porque se nós tivéssemos um milésimo de centavo para pagar sobre a nossa salvação, nós iríamos perder esse um milésimo de centavo. Por quê? Porque o morto não tem condição de pagar nada. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a única ação do morto é cada dia morrer mais e mais. Cada dia mais e mais. A salvação vem pelo ato completo, maravilhoso do nosso Deus, através de Cristo Jesus. Contudo, a verdadeira fé resplandece através das boas obras. A verdadeira fé resplandece, sim, através das boas obras, porque elas mostram e glorificam o nome do Senhor. As nossas obras glorificam a Deus e têm o poder edificador para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão próximos de nós. Amar, sim, aquele que está do nosso lado é também trabalhar com boas obras, edificando o reino do Senhor e cuidando para que esses possam também ver Deus através da sua vida. Uma fé sem obra é uma fé morta, inoperante, sem atitude. Mas uma fé viva, que tem boas obras, glorifica o nome do Senhor. Nosso tema nessa noite: salvos para frutificar. Em primeiro lugar, a salvação é obra completa de Deus. Vejamos os versículos 4 e 5 de Tito 3. 4 e 5 de Tito 3. Vou pedir que todos leiam. Quando, porém,
Veja o versículo 4, ele fala, quando Paulo se manifestou. Essa palavra se manifestou aí, e se manifestou é uma palavra só, no original, ele está no tempo do auristo. Esse tempo do auristo, ele tem um significado importante para a gente. É um significado de que uma ação única e definitiva. Quando o verbo está nesse auristo, ele remete a uma ação única e definitiva. E ele não está ligado ao lugar que foi feito isso, não é aquele tempo que foi feito isso, mas foi feito isso em um tempo não determinado que não está sendo posto aqui. Mas sabemos que, quando olhamos, a salvação foi dada antes da criação do mundo, no tempo do Senhor nosso Deus. Antes de existirmos, nós já fomos predestinados, eleitos do Senhor para a nossa salvação. Então ele está dizendo assim, olha, se manifestou aqui, foi uma ação definitiva e única do Senhor Jesus Cristo, realizado naquela cruz por nós. E nós não temos uma ação para pagar pelos nossos pecados, ou seja, para a nossa salvação. E isso ocorreu, a nossa salvação em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, mas o pagar foi em Cristo Jesus, mas a salvação foi realizada no tempo eterno do Senhor nosso Deus. Quem viveu antes de Cristo foi salvo pela promessa em Cristo, e a promissória foi paga lá em Cristo Jesus naquela cruz. Quem viveu pós-Cristo, sim, também teve a salvação decretada no tempo eterno de Deus, mas o pagar dessa nossa salvação aconteceu há 2000 anos atrás. Cristo veio no tempo perfeito de Deus, e se encarnou e realizou o sacrifício perfeito para a nossa redenção, para a minha e sua redenção. Isso tem um significado muito importante para nossas vidas, porque Ele veio e nos salvou, e não é nós que nós temos uma ação de salvação e nos seguramos nele para nos mantermos salvos até o último dia. Eu estava conversando com uma pessoa, uma vez, e a pessoa é cristã, e aí eu falei assim para ela assim, quantos anos você tem? Ela, 50 e poucos. Ah, legal. Quanto tempo você está servindo o Senhor Jesus na tua igreja? Ah, eu estou lá 20 anos. Ok, bacana. E você é salva hoje? Ah, hoje eu estou salva. Você está salva hoje? É. Tá, e se você pegar o teu carro aqui e sair, ir numa via, na BR, e dirigir o seu carro na via que é 80 km por hora, começar a dirigir o seu carro a 160 km por hora. E de repente você está dirigindo o seu carro lá a 160 km por hora, desobedecendo uma lei dos homens, então você está desobedecendo também a Deus. E um animal entrar na frente e você atropelar aquele animal e vir a morrer. Para onde você vai? Ela parou, começou a pensar, começou a refletir. Aí eu acho que eu vou para o inferno, né? Aí eu acho que eu vou para o inferno, porque eu morri em pecado. Você está vendo? Quando você tem uma ação e quer ter uma ação para merecer a salvação, então qualquer ação pecaminosa vai te tirar da salvação. E nós somos pecadores, de forma consciente e inconsciente. Nós pecamos. A palavra de Deus mostra isso para nós de forma muito clara. Sim, a salvação não é pelos nossos atos, não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito claro e maravilhoso de Cristo Jesus. A salvação foi realizada por Deus através de Cristo Jesus. A nossa salvação é um processo que não depende de nós, mas depende somente dele. A salvação não é um processo que depende de nós, mas depende somente do Senhor a nos salvar. Nós, humanos, não temos a mínima condição de nos salvar. Então Deus veio e se manifestou através de Cristo Jesus de forma definitiva para pagar pelos nossos pecados, o seu sacrifício maravilhoso realizado naquela cruz. Todos os salvos podem descansar na certeza maravilhosa que a obra do Senhor, nosso Deus, foi completa naquela cruz para nos salvar.
E agora nós temos a segurança que vem de Deus às nossas vidas. Quer ver isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? Mediante o quê? A fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós. De quem vem? É o dom de Deus. Vem do Senhor nosso Deus. Não de obras para que ninguém faça o quê? Vem se vangloriar. Está vendo como eu faço? Está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu sou? Tenho uma obra perfeita? Está vendo como eu dou um prato de comida? Está vendo como eu posso comprar bastante cestas básicas e entregar para a minha salvação? A salvação não é dada assim. Não, pelo contrário. A salvação vem do Senhor. O contraste entre as obras humanas e a misericórdia de Deus ressalta que a glória da salvação pertence somente a Deus, somente a Ele, e não a nós, pelos nossos méritos. Olhando o nosso tema, salvos para frutificar. Em segundo lugar, justificados para uma vida de esperança. Nós fomos justificados por causa de uma vida de esperança. Veja os versículos 6 e 7. Ele fala assim, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A tua esperança é que 2025 vai ser um ano melhor que 2024? Sim ou não? Quem acha que vai ser melhor? Quem acha que vai ser pior? Ninguém. Ok, maravilha, pelo menos não vai piorar, né? Maravilha, que bom. 2025 pode ser um ano melhor, ou como pode ser um ano pior. Talvez alguns estão assim desacreditados, falam assim, quero ver, né? Só quero ver como é que vai ser. Se vai ser fácil ou se vai ser difícil. Não sei, né? Pode ser que seja fácil, mas a chance de ser difícil também tem. Mas uma coisa é, a nossa esperança não está nessa terra. A tua esperança não está nessa terra. A nossa esperança está no Senhor. Ele derramou, mais uma vez, a palavra está no auristo. Essa palavra aponta para a abundância do Espírito em nossa vida. Um dom completo e perfeito que transforma o cristão. Nós não somos mais como éramos antigamente. E aí a gente não cabe aquela fala assim, pastor, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver assim para o resto da minha vida, pode deixar, pastor, eu não vou mudar, eu não consigo mudar. É mesmo, nós temos o Espírito Santo em nossa vida que nos confronta a mudarmos, a sermos transformados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para que nós não venhamos manter a vida do passado, a vida do tempo da ignorância, no tempo da morte, da destruição, porque agora nós temos vida, e nós somos justificados. Aqui está no modo perfeito, indica um estado permanente de justificação, indica um modo permanente da justificação, não é algo oscilante, não é algo não operante, mas é uma justificação permanente sobre nós. Aqui é uma ação direta de Deus nos justificando. É como se fosse um dreno e quando acontecesse alguma mancha, esse dreno já arrancasse a mancha imediatamente. E não viesse permanecer nenhuma mancha, nenhum desvio em nosso coração. A justificação realizada por Cristo é um presente inevogável de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, que Ele nos dá e nos mantém numa segurança maravilhosa, num propósito divino maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para você, não é que Deus precisa de você. Talvez você já tenha até ouvido, olha, venha para a obra missionária, porque Deus precisa de você. Ô meu irmão, se Deus precisasse do Paulo Chapa, da Denise Mansi, do Rafa Mansi, meu Deus, como seria difícil, né? Se Deus precisasse do Otoniel, do Jonas, do Teles,
Se Deus precisasse de nós, como seria difícil? Deus não precisa de nós, mas aprove a Ele, de forma graciosa, maravilhosa, a nos usar para salvar pessoas, a nos usar como instrumento dEle. Ele nos justificou de uma forma permanente para que nós viéssemos estar firmes nele e caminharmos nele. Ou seja, a nossa posição diante dele é firmada não na nossa força, no nosso segurar, ou no nosso, na nossa habilidade de desviarmos do pecado. Não. É nele, é no Senhor. A nossa segurança, a nossa certeza, a nossa base. Por isso, em todos os momentos, seja o momento onde o nosso coração está entristecido, onde a nossa alma está angustiada, onde o nosso sofrimento é grande, seja por momentos difíceis ou por momentos de pecado em nossa vida, nós podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Senhor. Essa base é na obra perfeita de Cristo Jesus, e não na minha obra perfeita, porque eu não tenho obra perfeita. Não é na tua obra perfeita, porque você também não tem obra perfeita. E por isso que nós não podemos nos entregar para o próprio sacrifício a Deus, porque o nosso sacrifício seria imperfeito e não validado para o nosso Deus. Somente o sacrifício perfeito teve essa função. Não podemos esquecer que temos esse Espírito Santo do Senhor nosso Deus, que nos capacita a viver para Deus. Você que tem Jesus, você que teve esse encontro dos céus vindo à sua vida, você agora tem o Espírito Santo na sua vida para te dar força, poder e graça para você viver nessa esperança da vida que somente o Senhor nosso Deus dá. Não é nos nossos conceitos, mas é na força e no poder do Espírito Santo. Veja Romanos 5, versículo 1. Mais uma vez eu pedi para a igreja ler todos. Justificados. Justificados mediante a fé. Somos herdeiros da esperança da vida eterna. Os salvos são chamados a viverem em harmonia com essa promessa maravilhosa. Você foi justificado. Justificado. Essa esperança maravilhosa deve encher o nosso coração hoje, para vivermos hoje. Nosso tema, salvos para frutificar, e em terceiro e último lugar, quero falar nesse terceiro ponto sobre boas obras, o fruto da salvação. E ele vai crescente, ele nos salvou, ele nos mantém salvo, firmado e fortalecido na força e no poder do Espírito Santo. Para quê? Porque se não tivesse um propósito, então ele não iria nos levar. Sumiu. Aceitou o Senhor Jesus, sumiu, foi embora. Não é isso. Veja o versículo 8. Fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Esses que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são coisas excelentes e proveitosas aos homens. Proveitosas aos homens. Meus amados, olha que verdade maravilhosa para nós. Nós somos chamados, fortalecidos, não para viver de domingo a nossa igreja, de ir e voltar à nossa igreja, mas nós somos chamados para exercer a boa obra do Senhor nosso Deus. Mas qual é essa boa obra? É ir lá para o Nordeste, né? Construir a igreja, construir a casa do pastor. É isso é maravilhoso, é muito bom, é boa obra do Senhor nosso Deus, com certeza.
Ir lá para a região ribeirinha, lá, pegar o barco, lá descer o rio, né, pastor? Vamos fazer uma caravana aí, né, para a gente ir lá, descer o barco, descer o rio, né, com os ribeirinhos, evangelizando, fazendo missões. É muito boa a obra essa daí. Mas você sabe o que também é boa obra? É tratar teu marido, tua esposa, teu filho. É falar de Cristo todos os dias. É viver o amor de Deus permanentemente, né, na sua vida, como aquele que mudou, e foi mudado, foi transformado para a glória do Senhor. É quando eu sento na frente do computador, e estou sozinho, e não sou tentado, ou quando sou tentado, eu desvio da tentação de acessar sites problemáticos, de responder de forma grossa a alguém, de ser cordial, de ser uma pessoa amável, respeitável para a glória do Senhor. Qual é a diferença? Qual é a forma? Tito teve aqui essa instrução de forma muito clara para que essas boas obras viessem ressaltar como algo essencial para glorificar a Deus, para mostrar Deus, para resplandecer Deus através das nossas vidas. Com certeza você já deve ter ouvido assim: aquela pessoa é crente? Nossa, imagina se não fosse, então como que seria? Imagina se não fosse. Misericórdia, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. A pessoa não é crente nem aqui, nem na China, né? Coisas semelhantes a essa. Por quê? Porque muitos crentes, ao viver e a caminhar na sua vida diária, eles fazem e vivem como aqueles não crentes, pessoas más, pessoas perversas, pessoas não respeitosas, não solícitas, como o texto menciona, não solícita, não companheira, não pronta para ajudar, mas pronta para derrubar o próximo, crescer em cima do outro, ser promovido pelas costas do outro, coisas semelhantes a essas. Chega atrasado, sai mais cedo. Meus irmãos, estava conversando com um amigo meu que é gerente de um shopping lá em Curitiba, um sócio majoritário, melhor, ele é sócio majoritário de 2 shoppings lá em Curitiba. Ele falou assim: eu não contrato mais crente. O meu queixo caiu. Eu não contrato mais crente. Eu falei: por quê? Não, se o cara vir mostrar lá, dar o currículo para mim contratar ele porque ele é crente, eu não contrato. Explica melhor. Porque é os caras que me dão mais trabalho. É os que chegam tarde, é os que saem cedo, é os cara que pega mais atestado, as pessoas que mais me dão dificuldade, que joga porque eu também sou crente, fica jogando contra mim, no meu serviço, e querem ter favor porque é crente. Querem serem favorecidos porque são crentes. Eu fiquei de queixo caído. Falei: não pode estar acontecendo isso. Está acontecendo isso. E já conversei com outras pessoas também que são de RH, que são de empresas, que também têm dificuldade de contratar crentes. Porque começam a confundir as coisas. Começam a confundir: porque o fulano também é crente, ele vai compreender. Irmão, me ajuda aí. Me ajuda aí a enganar, me ajuda aí a trapacear, me ajuda aí a fazer coisa errada. Não, pelo contrário, as boas obras devem glorificar a Deus e não dar mau testemunho do Senhor. Porque somos chamados para exaltar o nome do Senhor. E aqui Tito está mostrando, fala assim: olha, que esses crentes agora façam diferente numa sociedade corrupta que eles estavam vivendo. Lembra que os cretenses eram aquelas pessoas más, aquelas pessoas que eram dadas à sexualidade de forma imoral. Lembra que os cretenses eram pessoas que não eram de confiança, faziam negócios enganando o outro, passando o outro para trás. E agora, nessa sociedade que tudo isso é normal, e passivo, e aceitável, o que o crente tem que fazer agora? Ser diferente.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito: vai, instrua esses que agora têm o Espírito Santo na sua vida, vai, instrua que esses que estão vivendo diferente, que são nascidos de novo, tem Cristo Jesus no seu coração, possa viver diferente. E quer ver só? Na nossa vida diária aqui, nós estamos numa terra do jeitinho brasileiro, nós estamos numa terra onde muitas coisas são aceitáveis. Muitas coisas são aceitáveis. O homem trair, mentir, falar que vai e não vai, ser grosso. Não, porque a pessoa não está bem. Espera um pouquinho. Vai se tratar então. Deixa Deus tratar o coração e a alma, porque nós devemos ser cordiais e gentis. Devemos sim não e abaixar a cabeça para o erro, pelo contrário, viver e ensinar a verdade e amor do Senhor. Paulo está aqui mostrando para nós que aqueles que são transformados devem exercer essa vida de boas obras, não para a sua salvação, mas porque foram salvos, e essas boas obras devem frutificar, frutos de regeneração, as pessoas estão à volta dele, para que esses vejam que o nome do Senhor é glorificado de forma visível, e não de forma não tangente, porque as obras que nós fazemos são obras visíveis, e nós não podemos mostrar o Deus que está no nosso coração, mas nós podemos mostrar a obra que nós realizamos por causa do Deus que está em nosso coração. A obra é visível, é tangente, eu consigo ver a pessoa fazendo, mas eu não consigo ver quem está no coração dela. Mas quando eu faço a obra, eu vou ver quem está no coração dela através das suas boas obras. Veja Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é o quê? É o quê? É morta. É morta. Se não tiver obras, é morta. Não tem utilidade, não tem mudança, não tem caráter de mudança. É uma fé morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nós temos um ditado que fala assim: uma ação vale mais do que 1000 palavras, certo? Então podemos dizer assim também: uma boa obra vale mais do que 1000 fés sem obra. 1000 pessoas sem fé ou sem obras de fé. Por quê? Porque essa ação de fé viva e clara vai mostrar muito mais Deus do que somente dizer: viva a tua vida, não fale nada para as pessoas à sua volta. Mas aqueles que assim o fazem, fazem isso por vergonha, por covardia, porque não têm boas obras para glorificar o nome do Senhor. Preferem ficar no anonimato, escondidos, sem mostrar. Porque quando ele for falar de Deus para você, crente, como assim você, crente? Você mentiu, você fofocou, agora há pouco de fulano, de ciclano. Você falou mal de tal e tal pessoa. Você é crente? Imagina, como assim? E é por isso que muitos de nós estamos calados, sem falar e sem anunciar a verdade de salvação, porque essa fé não tem glorificado e exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, quero caminhar para a nossa conclusão. Deus se manifestou através de Cristo Jesus para nos justificar, para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo para que possamos viver uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. Devemos confiar em Cristo como a única esperança, a única forma da nossa salvação. Mas, contudo, devemos e não podemos nos apartar das boas obras que glorificam o nome do Senhor. Não podemos nos afastar dessas obras que venham exaltar o nome do Senhor.
E em Mateus 5,16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas através da minha fé? Não é através da minha fé apenas, mas de uma fé operante que gera boas obras, que gera obras que glorifiquem, não a mim, não é para honra própria, mas que glorifique a Deus, o vosso Salvador. Nossas boas obras servem como testemunho público da transformação que Deus realizou em nossas vidas. E como é bom encontrar pessoas, ou reencontrar pessoas, que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quando nós estávamos lá no Amazonas, nós tínhamos um adolescente na igreja, lá em Manicoré. Um adolescente que morava do lado da igreja. Uma adolescente problemática. Nossa, como que aquela irmãzinha deu dificuldade para nós. Como que aquela irmãzinha rebelde, fez a gente chorar algumas vezes clamando graça sobre a vida dela. Passado um tempo, nós já estávamos em Guaratinguetá, mais de 10 anos. Ela mandou uma mensagem pelo Facebook: pastor, olha aqui é fulano de tal, não sei se você lembra de mim, mas eu estava lá em Manicoré, era filho de fulano de tal. Claro que eu lembro perfeitamente, sei quem você é, sei muito bem quem você é, e não é de agora, não é de agora. Então, pastor, eu tive um encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Então, pastor, eu casei, sou esposa de um missionário. Eu falo, oh Deus faz milagre mesmo, né? Deus, como que Deus transforma corações e vidas? Eu quero pedir perdão, pastor. Eu quero pedir perdão de tanta dificuldade que eu causei na vida de vocês. Tanto que eu fiz mal para vocês. Eu quero pedir perdão. Eu falei, glórias ao nome do Senhor Jesus, que salva, que transforma corações e vidas. Meu irmão, se o Senhor Deus mudou a minha vida, mudou a vida dessa moça, Deus pode mudar a tua vida também. É o Deus que salva, que transforma. Se as tuas obras não têm glorificado o nome do Senhor, se a tua vida não tem sido uma vida de frutos de vida, de boas obras que exaltam o nome do Senhor, comece hoje mesmo, mudando com o voltar da sua casa, ao entrar no carro, ao comentar sobre o culto. Faça uma obra que glorifique o nome do Senhor ali mesmo. Mas comece essa semana usando e vendo a transformação do Senhor Deus a cada dia e a cada momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo.